Olá pessoal, beleza? Deixa aquele like se inscreve no nosso canal. Hoje vamos assistir aqui os Anônimos voltaram por conta da guerra. Não assisti ainda, vamos assistir juntos. Já deixou aquele like? Já deixou? Estamos quase com 100 vídeos, cara, e 20 inscritos. Oh my god, é isso. Vamos lá, vamos assistir aqui. Pública do grupo Anonymous. Eles apareceram cobrando lideranças como Trump e propondo grandes protestos. E serão então o tema do vídeo de hoje. Cara, eu vi um vídeo, um documentário na Netflix falando sobre esses anônimos, né? Eles eram pessoas que vestiam máscara e tentavam reivindicar alguma questão, né? Uma luta sobre uma causa, sobre um bem maior. Interessante. Hoje. Greetings world, we are Anonymous. Are you not impressed with our big brains that literally told all of you that this was going to happen? Foi uma pessoal, febre. beleza? Meu nome é o Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o Anonymous que reapareceu agora com o conflito entre Estados Unidos e Israel contra Irã. Hoje eu estou aqui com o Lucas Seco para a câmera que vai me dar a meta de likes para mais um vídeo. Salve Bruno Fabio, salve toda a galera aí que tá assistindo, se alimentando, almoçando ou jantando. E hoje a média de likes eu quero 20 mil likes. 20 mil likes por... E a meta aqui, eu quero 20 likes. Será que a gente vai conseguir? No vídeo de hoje então, e vamos falar sobre Anonymous. O Anonymous não é uma organização no sentido clássico, ou seja, você não tem um endereço do Anonymous, você não tem um Instagram do Anonymous, um Twitter, você não tem um representante É uma cultura, né? Deve ser uma cultura. do Anonymous, porque o Anonymous na verdade não é só um grupo, ele é uma ideia em si. Não é uma como é que é? Algo ideal. Não ideal, uma idealização, alguma coisa assim, né? Ele é um rótulo utilizado por pessoas e por coletivos que são descentralizados, ou seja, Caraca, tem Akon lá, ó. Da hora. não respondem somente a um tipo de hierarquia, né? A uma pessoa, a uma liderança isolada. E em momentos diferentes, normalmente momentos de conflito ou de virada muito importante social, né? Eles agem juntos na internet. Por isso, então, qualquer um pode dizer que é parte do Anonymous. Então, Na verdade é só ser anônimo. É só ser anônimo pra ser uma pessoa, um clube dos anônimos. como a gente faz para poder identificar quando de fato uma pessoa que se coloca como Anonymous é uma pessoa relevante? Isso passa principalmente pela verificação que é feita por grandes portais que já têm acesso a pessoas que são de grupos que usam de vez em quando a máscara do Anonymous para poder falar. Ou seja, são grupos que já existem, que já atuam, que já fazem, por exemplo, ativismo virtual e que em algum momento usam a máscara do Anonymous. Então, com isso a gente consegue saber, ó, realmente é algo compatível com o que é, né, o rótulo Anonymous. Bom, a origem cultural do Anonymous é associada a fóruns como 4chan, onde usuários postavam coisas como anônimo, né? E essa cultura de compartilhar coisas em anônimo no início era mais pra trollar coisas, pra zoar e tudo mais, pra poder zoar e não ter que pagar pela zoeira que fez, basicamente. E foi evoluindo então pra mobilizações com algum tipo de pauta. Pô, e um tô com dos fome. marcos mais citados, como o início do Anonymous, é a Project Challenge que aconteceu em 2008, quando gente ligada ao Anonymous atacou digitalmente e protestou contra a igreja da Cientologia, que inclusive rende um EP somente sobre essa igreja, né? Tudo começa no dia 14 de janeiro de 2008, onde um vídeo do Tom Cruise em uma reunião de Cientologia apareceu no YouTube. Detalhe, o YouTube tava dando seus primeiros passos, nem era tão famoso Do YouTube começou a... Na verdade ele se iniciou, né? A fundação foi em 2004. Foram 4 anos depois. assim ainda. A igreja conseguiu derrubar esse vídeo e os anônimos se reuniram pela primeira vez para ir contra a censura que estava acontecendo. Primeiro vieram então os ataques DDoS contra os sites que representavam a Cientologia. E o que é um ataque DDoS? Eles congestionam Ataque DDoS, boots, cavalo de Troia, vírus, bombas, infecção no computador. Através de anúncio? sites e derrubavam eles para não estar capacitados pelo volume de pessoas que estavam ali entrando naquele momento. Depois vieram então os Então anônimos eram pessoas inteligentes no sentido também de hackers? Black Faxes, que eram páginas que eles mandavam para os lugares. Antigamente tinha o fax, né? Como é que era o fax? Você não escrevia a frase exatamente como era para falar, porque cada letra no fax custava caro. Então você tinha que escrever com palavras e cortando as palavras que eram desnecessárias. Eles mandavam então o fax de alguém imprimir inteiro, uma página inteira preta. Imagina o preço que isso dava. Era muito caro. Era uma forma então de você tirar dinheiro da pessoa e eles fizeram isso com a Cientologia. E a mídia então naquela época viu a situação e começou a divulgar como um grupo de hackers. Mas os próprios membros desses chans, que foram os primeiros membros do Anonymous, negaram isso, que a intenção era simplesmente reunir hackers, né? Falando que na verdade aquilo era uma ideia maior. Tanto que eles levaram o protesto pra
rua e no dia 10 de fevereiro de 2008 tiveram um Day of Action, com 100 protestos ao redor do mundo, Ah, essa máscara é bastante famosa, né? No mundo dos hackers. movimentando cerca de 7 mil Engraçado, são anônimos e todo mundo mostrando o rosto. pessoas. Só em Londres, por exemplo, a gente teve 1000 pessoas que apareceram com a máscara do V de Vingança. Sabe o que eu percebo, cara? Como as pessoas, elas precisam de identificação. Não, eu não falo no mau sentido, não. Eu falo até no bom sentido. Tipo assim, como as pessoas são carentes de pertencer a um grupo, de fazer parte de um grupo. E isso é até saudável, entendeu? Claro, também tem que ver ali a relação de como é esse grupo, né? Se é um grupo de terrorista, não é saudável. Mas se é um grupo, vamos supor, para jogar bola. Então todo mundo, o que eu percebo hoje no Brasil e no mundo é que todo mundo faz parte de um grupo, faz parte de uma bolha. E aqueles que não fazem parte, buscam fazer parte, se apegar a algo ideal. Eu estava vendo um vídeo também lá na Netflix, como se cria os gurus. Não os gurus, mas a seita, como criam a seita. E prega-se muito isso, entendeu? Sobre a luta do ideal, sobre você ser a pessoa diferente, do senso comum do mundo, não ser uma pessoa comum do mundo, no qual você vai brigar por algo maior, você percebe? Que para quem não viu o filme, fica a recomendação e explica um porquê que é referência do Anonymous. E ali surgiu então pro mundo o rosto, né, que é a máscara, o capuz preto e tudo mais, que ficou conhecido como a cara do Anonymous. Com o tempo, a política então acabou virando um foco maior, porque é onde tem a maior repercussão. Em 2011, por exemplo, a HB Gary era a empresa de segurança virtual do governo americano, e eles se posicionaram contra o grupo Anonymous, certo? Ou seja, os caras controlavam a segurança virtual do FBI, da CIA e de tudo mais. E como que eles se posicionaram contra o Anonymous? O CEO, que é o Aaron Barr, disse que ia identificar os membros e expor publicamente. Ele chegou inclusive a preparar uma apresentação para o dia 14 de fevereiro, em uma apresentação ali que ia ser de segurança virtual, né? Onde vários clientes estariam lá, divulgando o pacote com os nomes de quem eram os anônimos, certo? Inclusive, ele está negociando com todo tipo de gente, desde jornais até governos que queriam isso, mas o principal interessado era o FBI. Então a intenção dele era fazer isso nessa feira de tecnologia chamada B-Sides. Só que ele acabou falando um pouquinho mais do que devia. Ele deu uma entrevista em 2 de fevereiro falando que ia fazer tudo isso. Ele meio que comunicou antes da hora, né? E no dia 4 de fevereiro, ou seja, só 2 dias depois, ele já sofreu um contra-ataque. O site dele foi tomado e os e-mails da HB Gary e da HB Gary foram vazados. Federal também foram tomados pelos anônimos. E mais de 10 mil arquivos foram roubados dessa empresa e depois expostos. E qual que era o problema? Essa empresa fazia segurança para, como eu falei, FBI, CIA e tudo mais. Ou seja, mexeu diretamente com a segurança americana. E quando você faz isso, inclusive, você pode ser condenado até a pena de morte. Então o Anonymous mexeu ali, né, num vespeiro. Só que o Anonymous jogou a HB Gary para um poço ali sem fundo. Por quê? Porque ele explanou algumas coisas bem polêmicas para aquela época. Primeiro, os nomes que ele tinha, que teoricamente eram de pessoas do Anonymous, não eram de pessoas do Anonymous. Eram pessoas que poderiam pagar com a vida por um erro deles. Primeiro ponto bem relevante. Segundo ponto de relevância, eles descobriram que nos e-mails que foram trocados pela empresa, eles estavam planejando difamar os envolvidos no WikiLeaks, certo? Que foi um outro vídeo que a gente vai trazer aqui no canal, que foi um grande escândalo americano envolvendo o vazamento de dados, principalmente sobre a guerra do Iraque, né, que está acontecendo ali na primeira década do nosso século. Naquela época, isso inclusive alterou eleições, mudou totalmente os Estados Unidos e foi um negócio escandaloso. Então ele conseguiu provar que quando isso aconteceu, o governo americano estava planejando difamar essas pessoas, criando fake news sobre elas. Exato. Certo? E tinha escrito literalmente tudo. Tipo assim, ó, a gente vai falsificar sobre esse cara, falando que ele cometeu tal coisa, certo? A gente vai trazer tal pessoa para dar o testemunho, mentindo, falando que ele fez tal coisa, e inclusive a gente vai falsificar documentos para poder comprovar que o cara, por exemplo, esteve em tal lugar que ele não esteve. Era nesse nível. E inclusive tinham alguns jornalistas numa lista ali dentro. Mas o que? Eles mostraram que isso ia acontecer? De um desses e-mails que estavam sendo cotados para serem ameaçados ou então até exterminados. Entre eles o Glenn Greenwood. Sabe? Aquele cara que acabou aqui no Brasil, depois de sair na mão com um cara no pânico? Não conheço não. Verdade, lembro. Aquele que fala, poxa vida, eu sou americano. Esse cara aí. Ah, sim, do Pânico. Lembro sim. Ficou bem famoso aqui no Brasil. Ele é bem famoso aqui. Ele tava nessa lista. Mas faz um tempo, não faz? De cara que deveria ser vigiado e até ameaçado. E quando eles fizeram tudo isso, basicamente, eles acabaram com essa empresa que tinha esse contrato bilionário e a empresa evaporou, certo?
foi o ataque perfeito naquela época, e junto com isso eles fizeram outros movimentos. Eles hackearam a PlayStation e a CIA, e vocês vão entender isso melhor, o porquê disso, né, quando vocês verem o EP do Wikileaks. Então esse grupo que apareceu como Anonymous em 2011, e que fez toda essa guerra contra o PlayStation, contra a Mastercard, contra a Visa, contra essa empresa, né, dos Estados Unidos, todas essas grandes guerras, esse grupo, inclusive, tinha um outro nome, que é como eu falei, são grupos que usam o nome do Anonymous, né? Era um grupo conhecido como LulzSec. Eles se aposentaram ainda em 2011, olha que doideira, eles apareceram em 2011, fizeram tudo isso e se aposentaram em 2011. E eles se aposentaram pelo medo de ser pego, porque eles ficaram muito expostos. Em 2012, então, 5 foram presos. Realmente a casa caiu. E eles eram um grupo de 6 pessoas. Teve apenas um deles que nunca foi revelado e que continua solto. Só que depois desse caso, a gente teve um grande hiato de uma aparição oficial, né, do que seria o Anonymous. E só foi acontecer novamente com o George Floyd lá em maio de 2020. No dia 25 de maio daquele ano, um usuário do Facebook com a máscara do V de Vingança apareceu cobrando justiça ou aconteceria um vazamento contra a polícia de Minneapolis. Caraca, os caras estavam contra os estados. No dia 28, então, veio o primeiro compartilhamento de dados. No dia 30, os sites da polícia e da prefeitura foram derrubados. E no dia 30... Nossa, cara, era bom. 31, logo em sequência, um perfil no Twitter que diz ser do Anonymous reivindica o ataque. E aqui vem um detalhe muito importante, e tudo isso é para trazer um contexto como o Anonymous age, porque no dia 2, logo em sequência, o Washington Post... Parece que eles agem naquela questão assim de tipo, ó, eu tenho uma informação, se você não fazer aquilo que a gente quer, a gente vai vazar essa informação. E hoje você sabe muito bem que o que mais importa não é o dinheiro, é a informação. Fez uma investigação e apontou que, na verdade, aqueles dados que eles tinham trazido dos policiais de Minnesota, que estava virando um escândalo, não eram dados privados, não eram vazamento. Eram dados que já estavam conhecidos e que já tinham, dados públicos. inclusive, em algum momento sido noticiados pela mídia. O que eles fizeram, na verdade, foi criar um dossiê contra a polícia e, juntando tudo, ficou muito mais pesado. Ou seja, isso faz com que eles não sejam, de fato, anônimos? Não, porque o Anonymous, como a gente falou, não é somente um grupo de hackers. Ele pode sim se mover desse jeito, de um jeito mais político. E logo depois que esses perfis que estavam ligados ao Anonymous... Calma aí, pessoal, deixa eu pegar aqui um ventilador rapidão. Voltei, pessoal. Anônimos postaram então esse dossiê da polícia de Minneapolis, vieram novos documentos, só que dessa vez envolvendo o Epstein. E aqui foi quando o caso do Epstein estourou lá em 2020, porque na época o Washington Post meio que deu a entender, talvez não seja o Anonymous. Então os caras falaram, vocês acham que a gente não é capaz de vazar alguma coisa? Então toma aqui o blocão de notícias do Epstein. E agora surgiram 2 vídeos que poderiam ser do Anonymous. O primeiro que a gente vai falar sobre é um que provavelmente não é do Anonymous. Ele fala diretamente sobre o caso do Epstein. São 2 vídeos que provavelmente pode ser do Anonymous. O primeiro provavelmente não vai ser do Anonymous. Falando que muitas coisas seriam divulgadas e tudo mais, mas ele é bem vago. Ele não fala quando, ele não pede uma contrapartida, que normalmente o Anonymous pede uma contrapartida, né? A gente vai divulgar se tal coisa não acontecer. Então esse é um vídeo que por enquanto não foi confirmado por nenhuma das fontes que são confiáveis e deve ser sim um vídeo fake. E aí então existe um segundo vídeo, e esse segundo vídeo também fala do caso Epstein, mas fala de uma forma diferente. Eu vou ler pra vocês o que eles falam nesse segundo vídeo. Olá, nós somos o Anonymous. Vocês não estão impressionados com nossas grandes mentes que literalmente avisaram todos vocês que isso iria eles são inteligentes, né? acontecer? Que em um segundo mandato de Trump ele empurraria o cristofascismo e algo ainda pior? Vocês balançam a cabeça e resmungam. Vocês não são o verdadeiro Anonymous. Nós somos os mesmos filhos da que tem tentado salvar vocês de vocês mesmos desde a nossa criação. Aqui ele até rebate esse negócio de, né, quem é anônimo e quem não é. Estávamos lá quando a Operação Israel inundou os sites do governo israelense até derrubá-los, chamando a atenção para a situação dos palestinos. Estávamos lá durante a Primavera Árabe dando VPNs gratuitas. Aqui estão falando de uma época em que as ditaduras árabes meio que eclodiram tudo de uma vez só. Todos os países ali estavam tendo revoluções e a população teve bloqueio de internet. Para ter acesso à internet tinha que usar VPN. VPN é pago normalmente. Então o Anonymous financiou isso naquela época. Caraca, eles têm dinheiro assim, é? E aqui eles estão citando como eles sempre estiveram por perto, né? E muitos de vocês esqueceram o que fizemos. Muitos de vocês esqueceram o que é o Anonymous. Nós não somos uma única pessoa, mas um coletivo de muitos. Somos muitas vozes e muitas ideias. Você não pode matar uma ideia. Ideias são a prova de balas. O governo dos Estados Unidos está fora de controle. O presidente dos Estados Unidos, Benjamin Netanyahu, ordenou ao seu governador interino, Donald Trump, que o ajudasse a atacar o Irã. Aqui tem uma provocação, né? O presidente é o Trump, mas muita gente já fala sobre isso, né? Que não seria os Estados Unidos que controla Israel, Israel que controla os Estados Unidos. Essa guerra não tinha estratégia de saída nem plano algum. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, foi assassinado
em um ataque com bomba. O Irã retaliou. Nós entendemos que o regime iraniano é horrível, que também são pessoas malignas, ou seja, que se posicionam falando que, né, não estão a favor eles, né? do Ayatollah. Mas eles não foram os primeiros a começar a lançar bombas. A insanidade do governo Trump está ficando evidente. Comandantes estão dizendo a soldados dos Estados Unidos que eles serão os responsáveis por acender os faróis para o retorno de Jesus na grande batalha do Armagedon. Sabemos que nossos avisos não significam muito, mesmo depois de termos estado certos sobre tudo. Ou seja, aqui ele fala, cara, isso aqui é doido. Algo até bíblico, não? Ele tá falando que tem pelotões do exército americano, que estão agora lá nos Estados Unidos, que já estão sendo avisados sobre participar dessa guerra como parte do Armagedon e que quem participar está sendo abençoado por Jesus. Ou seja, usando uma motivação religiosa para convocar pessoas para a guerra. Isso significa que a gente poderia ter, muito provavelmente, uma invasão por terra no Irã. Isso já foi colocado como uma coisa possível, certo? Recentemente. Inclusive, a gente teve senadores se reunindo e alguns deles saindo falando, olha, estou preocupado porque eu acho que os Estados Unidos vai entrar numa guerra terrestre com o Irã. E eles estão tão preocupados porque caso eles entrem numa guerra com o Irã, eles vão perder muitas vidas. E quem vai perder muitas vidas? O Irã, né? Como que você faz para convencer as pessoas a irem para perder vida? Com salvação Os Estados Unidos vai perder vida? Não, os Estados Unidos não perde vida. Irã. Uma forma. Isso acontece em vários locais. A gente está acostumado, inclusive, a criticar várias regiões do mundo por ter esse controle através da religião. Agora isso pode estar acontecendo dentro do exército americano. E aí logo em sequência ele ainda fala, vocês ainda não acreditam, né? Porque ele fala, parece que é mentira, mas está acontecendo agora. E continuando, mas imploramos a vocês, isso vai levar a uma guerra global. Que é uma parte, né, que dá um medinho desses caras falarem isso. Caraca, eu acho que guerra global, ele só seria feito em uma magnitude como se fosse da Primeira e Segunda Guerra, se outros países também de potência participassem. Exemplo, o povo da China, os chineses, a galera do Putin, entendeu? Mas, fora isso... Porque, de fato, eles falam e meio que acontece, né? Rússia e China já se alinharam ao lado do Irã. Essa guerra foi perdida antes mesmo de começar. Já? A Rússia e China já se aliaram? Em relação a que ganhos? Eles poderiam se aliar ao Irã como uma tentativa para fazer uma terceira guerra mundial, né? Para poder enfraquecer os Estados Unidos de uma vez, mas... comprar essa briga do nada? Acho que não, hein? O mal que vocês estão testemunhando está se tornando algo normal para vocês. Porque vocês já viram essa merda acontecer repetidamente. Uma coisa que vocês realmente não estão acostumados a ver, porém, é o que Trump fez com várias vítimas dentro dos arquivos Epstein. Cara, essa parte aqui é bem relevante, né, cara? Bem relevante. Isso é uma merda realmente maligna. Agora soma esse mal ao sacrifício de sangue de civis inocentes no Irã, em Israel e em outros lugares, além das tropas dos Estados Unidos. Olha que doideira. Eles consideram quem tá morrendo em Israel como vítima disso, quem tá morrendo no Irã, em todos os locais e até os soldados americanos. Porque, querendo ou não, tudo isso seria, na visão deles, uma cortina de fumaça para tentar esconder o escândalo do Epstein, né? Que cá entre nós não seria tão loucura assim. Continuando. E vocês realmente... uma guerra para poder esconder o caso do Epstein? Não, cara, o caso do Epstein já tá aí. Todo mundo já entendeu que o cara era maligno e um retardado doentio. Então eu acredito que não seja isso não, entendeu? Os Estados Unidos ele deve ter, sim, grandes motivos para combater o Irã, mas é uma questão de posicionamento, entendeu? Geográfico, mundial, de falar que ele é uma grande potência, não só financeira, mas também a pátria salvadora para os países sem defesa, entendeu? Os países que estão precisando de abrigo, algo assim nesse sentido. Tem todos os ingredientes para algo verdadeiramente satânico, não tem? Ei, nós não somos religiosos aqui. Nós realmente não damos a mínima para qual Deus ou deuses vocês adoram. Mas quando as pessoas começam a promover profecias insanas e agendas malucas sobre acabar com toda a vida humana, ficamos um pouco nervosos, sabe? Aqui você vê que tipo assim, ele está validando o que foi falado antes. O fim da humanidade é o Armagedon. Profecias
seria o que os caras estão passando lá. Ou seja, ele não falou aquilo da boca pra fora. Foi um negócio que de fato parece estar acontecendo. Estamos pedindo um favor a todas as pessoas que já ajudamos no passado. Vocês sabem o que fazer. Precisamos de pessoas fora da influência dos Estados Unidos fazendo o que puderem. Arranquem as cracas de seus navios, companheiros, e zarpem. Poderemos ter um mundo melhor se os ricos não começassem tantas guerras. As únicas pessoas que sofrem guerras são os pobres e a classe trabalhadora. Você não vê o Barron Trump correndo para um posto de recrutamento. Que, pô, é Forte, né? fortíssimo, né? Porque no final ele fala ali que o filho do Trump, por exemplo, não vai pra guerra, né? Não, né? Isso é uma certeza. Então, esse vídeo foi upado no dia 5 de março. Como eu falei pra vocês, né? Nem sempre um posicionamento do Anonymous vai ser sobre um vazamento, sobre um ataque hacker, sobre derrubar sites, ocupar sites, redes sociais. Pode sim ser um vídeo comentando a política e se posicionando de alguma forma, mas como muitas células dentro do Anonymous são de pessoas que de fato vivem nesse mundo hacker, a gente não pode descartar que em breve a gente deve ter uma movimentação do grupo, principalmente numa parte diplomática. Talvez o quê? Invadir um site da ONU, que talvez fique calado. Eles são hackers, né? Então, provavelmente, quando a pessoa tem um grande ideal sobre uma luta, sobre uma causa deles, o que quiser que seja, né? Mas, independente se é bom ou ruim, mas eles começam a encontrar meios e formas, né, de poder lutar contra as causas deles, que eles acreditam. Acho que hackear o FBI e tal, cara, eu acho que eles estão mexendo com muita coisa grande, entendeu? Ao mesmo tempo eles podem sim hackear o FBI, mas daqui a pouco o FBI começa a lastrear qual foi a pessoa que hackeou o DDD. Pô, o FBI, não sei se foi o FBI, foi a CIA ou o FBI que pegou Bin Laden, que dirá um programador mexendo no notebook. Nesse momento. Sim. Imagina, você invade o site da ONU e coloca a foto de várias crianças lá que estão sendo vítimas no momento, né? Ia ser bem forte, né? Coisas desse tipo que eu espero deles agora. E mais efetivamente a gente não teve nada ainda. Como eu falei, o outro vídeo que está circulando por aí é um vídeo mentiroso, né? É um vídeo que não tem nenhuma confirmação, ninguém confirmou até agora. Esse vídeo fala sobre o Epstein e fala que tem coisas envolvendo o Trump lá dentro, mas ele não promete que vai entregar isso pra gente. Certo? A única coisa que ele faz no final é convocar as pessoas a protestarem contra esse momento e protestar contra o que o governo americano está fazendo. E você percebe que ele não está falando que os Estados Unidos em si são ruins. Está falando que a forma como o governo dirige... A forma como administra os Estados Unidos é ruim. Isso é assim, tipo... verdade, entendeu? Muitas das vezes o país ele não é ruim. Mas a pessoa que está ali é ruim. Eu não estou falando que o Donald Trump é ruim, ou ele é bom ou ele é ruim, entendeu? Meu papel aqui não é julgar ninguém. Meu papel aqui é relatar essas informações que estão acontecendo. O exército há muitos anos é que é ruim. Tanto é que eles lamentam a perda de soldados americanos, né? Então é um vídeo bem forte, foi publicado. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. Já deixou aquele like também no nosso canal? Já se inscreveu? Vamos tentar bater a meta aqui de 100 inscritos? Vamos lá? É isso. Os anônimos voltaram por conta da guerra. Pessoal, é isso. Esse aqui é o vídeo de hoje. Espero que realmente vocês gostou. Comenta aqui o que vocês acharam. Se você já sabia dessa organização. E comenta aqui, tá bom? Tchau!